Hoje o nosso papo é sobre como fazer seu líder confiar no seu trabalho, né? E Um você que está aí assunto, assistindo um, a ass- um gente, segredo que todo mundo quer. Esse segredo que todo mundo exatamente. quer saber. Eu ia dizer justamente para quem está assistindo a gente, se não sabe a resposta, fica por aí, que o nosso papo vai justamente revelar isso, né? Então, assim, como a ideia é falar sobre conquistar a confiança do seu líder, eu queria entender primeiro, Jéssica, assim, quantas pessoas hoje você lidera? Hoje eu tenho uma equipe relativamente grande, eu considero que é uma equipe relativamente grande, porque gira em torno de umas 30 pessoas, se eu considerar todos os times que eu lidero, e as lideranças indiretas, né? Porque, assim, diretamente, acredito que seja ali em torno de umas 5 pessoas, mais ou menos, eu fiquei tentando contar aqui na minha cabeça, à medida que você foi construindo a sua pergunta. Mas eu considero que a liderança indireta é uma extensão, né? Ou melhor, a liderança intermediária ela é uma extensão da sua liderança. Então, eu lidero alguém que lidera alguém, mas essa liderança é uma extensão, e assim, muitas vezes eu realizo trabalho em conjuntos, mesmo em conjunto, mesmo com essas pessoas que não são lideradas diretamente por mim. Sim, existe uma liderança intermediária no meio. Por isso que eu considero a equipe inteira. Então, assim, 30 pessoas, vamos colocar mais ou menos isso, essa quantidade de pessoas que a gente. Time grande, né? Isso aí. Verdade. Então, assim, pensando um pouquinho até no número que você acabou de comentar com a gente, né? 30 pessoas, eu acho um número relativamente grande, né? Para você liderar, mesmo de forma indireta. E eu queria entender quais são os desafios, os maiores desafios que você tem para gerir, né? Justamente essas 30 pessoas, mesmo que indiretamente, né? Alguns. Bom, desafios, né? Assim, acho que isso em toda pergunta, na verdade, em toda entrevista que você elencar perguntas, você vai me perguntar de desafios, porque todas as áreas são desafiadoras, né? Todas as searas dentro de um departamento fiscal são desafiadoras, seja a própria execução do trabalho, seja liderar pessoas, seja conquistar a confiança do seu líder. Então, desafios, se eu puder dizer um para você, dentre tantos, eu diria que. é, não sei se eu uso bem essa palavra de transformar, não é muito transformar, mas assim, direcionar essas pessoas, sabe? Porque eu sou uma pessoa. Acho que conduzir, né, Jéssica? Isso, conduzir, porque assim, ó, eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolver pessoas, né? É uma coisa assim que me move muito. É muito gratificante quando a gente leva uma notícia para um liderado de uma promoção, de um reconhecimento de um trabalho, porque, querendo ou não, tem um pedacinho do líder ali dentro e você vê o fruto do seu trabalho ali naquele momento, né? Então, assim, só que isso é uma via de mão dupla, né? Aqui eu estou me posicionando como líder. Mas se você que estiver assistindo é um liderado, saiba que também é uma via de mão dupla, porque assim, eu tenho essa postura enquanto líder, talvez o seu líder não tenha. Mas, nesse sentido de direcionamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu dependo que o meu liderado, ele tenha uma escutativa eficiente, que ele realmente escute os meus direcionamentos. E isso é um desafio porque principalmente, talvez no início de um relacionamento, né? A gente não conhece muito bem as pessoas quando a gente está começando a se relacionar com elas. Então, Redescobrindo, né? isso vai acontecendo ao longo do tempo, e seja qualquer relacionamento, isso é relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, de companheiro, companheira, enfim. Líder e liderado, a mesma coisa. Assim como pá, dentro de um ambiente de trabalho, enfim. E muitas vezes, quando eu dou muitos feedbacks, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, tem uma situação, eu já dou um feedback imediato, e o meu objetivo com esse feedback é direcionar. Eu sempre falo isso, né? Imagina, a gente está esperando um resultado dentro de um trabalho que é entregue, eu espero o resultado A, e você me entrega o resultado B. Como é que eu vou ter certeza que você vai me entregar um resultado A? Te dando feedbacks, direcionando você. Mas muitas vezes o liderado, perdão, ele pode acreditar em um momento de feedback que ele está, levando uma bronca. Tantas vezes eu fui para reuniões de feedbacks coletivos, a depender de demanda. Aí, nossa, a Jéssica deu uma bronca em todo mundo. Não é bronca.
E assim, eu tive que repetir isso várias e várias vezes. Gente, ó, isso aqui não é uma bronca. Então, quem está mais habituado já comigo já sabe como eu trabalho. Então, assim, eu penso que essa questão da escutativa, né, é um desafio muito grande. Na verdade, a escutativa é o jeito de fazer dar certo o direcionamento. Então, você conseguir direcionar um liderado é um desafio muito grande, porque é uma via de mão dupla e nem sempre isso fica muito claro, por vários motivos. Às vezes, o liderado teve uma experiência anterior ruim, né? Às vezes, o líder anterior não abria espaço para esse tipo de coisa, ou não dava feedbacks, ele não está acostumado, enfim, por vários motivos. Mas, diretamente, respondendo a sua pergunta, conseguir direcionar um liderado é um desafio muito grande para um líder. E imagino não, né? Eu também sou uma liderada de uma outra liderança. Eu entendo que isso também é difícil para o liderado, né? Até que dê match, vamos dizer assim, né? Quando dá match, e aí você entende como é o outro, acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento e o conhecimento do seu líder. E, enquanto líder, o conhecimento do seu liderado.